Vamos começar pelo futebol, porque a gente tem que falar do Taubaté, que ficou no empate ontem, sem gols, diante do Osasco Audax, na noite passada, jogando lá no Joaquinzão. Com apenas 2 vitórias em 11 partidas, o Burrão está a exatamente 4 pontos do G8 e com 4 pontos a mais do primeiro time da zona de rebaixamento. Em uma segunda-feira gelada, o Taubaté começou quente, chegando ao ataque nessa jogada pela ponta direita. Depois, pela ponta esquerda, Tadeu também tentou arriscar, mas não pegou muito bem na bola. O jovem e habilidoso Brenner dava trabalho para a marcação e para o goleiro do Audax. E o Taubaté tinha mais volume de jogo, pressionava e quase esquerdinha faz um lindo gol no Joaquinzão. O goleiro Romário estava nela. O Audax só conseguiu chegar pela primeira vez após esse erro na saída de bola do goleiro Felipe, que acabou resultando em um chute perigoso. A segunda etapa começou do mesmo jeito, com o Burrão apertando o time de Osasco. O time de vermelho não conseguia tocar muito bem a bola e arriscava nos chutes de longe. O Burrão chegava, mas a pressão para abrir o placar atrapalhava na hora de finalizar. O Taubaté conseguia envolver a marcação e essa bola do Tadeu só não entrou por sorte ou azar. A equipe de azul não desistia e vinha pra cima. Quase Eric Salles faz o dele após essa cobrança de escanteio. O burro estava afoito, os atacantes começavam a chutar do jeito que dava. A pressão era toda do time da casa e o Audax se segurava do jeito que dava. No finalzinho do jogo, o Taubaté perdeu essa chance preciosa de abrir o marcador com o atacante Adriano. E no último lance do jogo, quase o Audax faz o gol da vitória nessa jogada estranha. O goleiro Felipe fica esperando e a bola bate na trave e quase entra. Final de jogo, 0-0. Basicamente faltou aproveitar as oportunidades que nós criamos, né? Muito diferente do jogo contra o Monte Azul. Hoje nós tivemos o domínio do jogo, tivemos a bola no nosso pé grande parte da partida, criamos as chances, chegamos inúmeras vezes e não fizemos. Então fica a frustração pelo resultado, pelo empate, no jogo onde a gente dominou, mas fica também, mais uma vez, a sensação de que o nosso time teve um rendimento bom e que poderia ter saído mais uma vez para a vitória. Cara, tá aí as palavras do técnico Marcelo Martelotti. É claro que ele vai avaliar como um todo, mas o que importa mesmo realmente é o resultado. E esse resultado em casa, um empate diante do Audax, que precisava vencer, Antônio Carmo, fica muito ruim, né? Bom, pelo menos, Andressa, diferentemente da péssima partida, a penúltima, né, que tinha sido no Joaquinzão, sexta, sábado, sei lá quando foi. Sexta-feira, cara. Quando o time perdeu de 1-0 para o Monte Azul. Ontem o time foi mais participativo, mais atuante, teve mais controle de bola, chegou mais, a gente viu pelos lances, pelos melhores momentos, algumas boas oportunidades, mas ainda distante, né, daquilo que o torcedor quer, daquilo que se precisa para conquistar uma classificação. O Taubaté, André, no campeonato ele está muito instável, né? Ganhou só 2 partidas, ambas fora de casa, não consegue ganhar no Joaquinzão, está tudo errado. Já foram 11 rodadas, 11 rodadas e só 2 vitórias. Só é muito pouco muito para um pouco. time montado como o Taubaté foi. Não, à toa, você falou aí na abertura, até a diferença, o campeonato está achatado, né? Mas já tem, eu acredito, André, daqui a pouco a gente vai pôr a tabela de classificação, eu já coloco 5 times já classificados, pela pontuação que tem. Apesar que está aí, ó, até o Rio Claro com 17, eu acho que não perde mais a vaga. Os 4 primeiros, né? O Rio Claro está ali na beiradinha para classificar. Então, você pega o Taubaté 4 pontos atrás da Portuguesa Santista e 4 pontos acima do São Bernardo. Não é uma situação confortável. E hoje tem que olhar com dignidade, com simplicidade, com humildade a parte de baixo da tabela. Tem que olhar aqui para baixo e falar, olha, mas está aqui, não, mas tem que olhar aqui para baixo. Carmo, porque o que a gente está avaliando agora é a situação do Taubaté. Se não venceu tantos jogos até agora, como é que vai vencer os 4 próximos? Isso, é o que eu falei, né? Eu comentei e isso ainda ontem, torcer para algum tropeço de um de outro que deve acontecer, que é natural. Aí porque tem muitos confrontos diretos, né? Um tira ponto do outro. O Taubaté tem 10 pontos, ele tem 12 em disputa. Ele ganhando os 12, ele vai a 22. No ano passado, o 8º colocado entrou com 21. O Taubaté entrou com uma 8ª vaga, naquele ano que ele foi eliminado pelo Água Santa. Ele entrou com 18 pontos, mas isso é raro, geralmente é 21, 22. Essa é a pontuação
média para se ficar em 8º lugar e seguir adiante no campeonato. Então, levando-se em conta uma pontuação de, vamos colocar 20 pontos, o Taubaté com 10, ele precisa de mais 10. Ele teria que ter 3 vitórias e um empate, mas aí já dependeria dos outros também, para que de repente não houvesse um corte mais acima na matemática da pontuação e o 8º lugar entrasse com 22 pontos, por exemplo. Se ele ganhar os 4 jogos, André, ainda não é muito. Ele faz 12 com 10, 22, ainda não é uma certeza absoluta de classificação. Vai depender um pouco lá. Agora, até os próximos jogos que restam, né? Desses últimos 4 jogos restantes da primeira fase, Antônio Carmo, qual é o mais difícil? São Bernardo é o próximo, depois vem Rio Claro, Velo Clube e Sertãozinho. Velo Clube fez 2-0 no último jogo, o São Bernardo está lá na 6ª colocação, Antônio Carmo, já tem uma pedreira logo de cara. Você tem que deixar esses outros jogos, né, olhando assim, é o São Bernardo, que é o próximo adversário, é o 8º colocado, acho que ganhou na rodada de ontem. O último jogo do Taubaté, provavelmente ele vai pegar o Sertãozinho já rebaixado. O Sertãozinho tem 4 pontos e não ganhou nenhum jogo no campeonato, é só um milagre. Vai fazer o time escapar do rebaixamento. Já facilita a vida do Taubaté. Se precisar de alguma coisa. Achando que já ganhou, mas não pode deixar, não, tem que esquecer, tem que pensar, é quinta, né? Quinta-feira, 8 da noite, o jogo será no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, contra o São Bernardo. E é jogo muito difícil. Agora você olha o seguinte, Taubaté ganhou do 15 de Piracicaba, que estava invicto, jogando no Barão de Serra Negra. Taubaté foi lá, fez a sua melhor partida no campeonato e ganhou por 1-0, ganhou bem lá em Piracicaba. Será que isso não pode se repetir quinta-feira? Será que o Taubaté vai ser aquele time de jogar melhor fora de casa? Agora, ele tem que esquecer, eu penso assim, tem que esquecer a classificação, ele tem que somar o maior número de pontos possível para primeiro escapar de qualquer ameaça de rebaixamento. Esse é o primeiro passo. Depois, se derem um espaçozinho, vamos subir um pouquinho mais, Mas como eu disse, com humildade, olhando hoje a parte de baixo da tabela, é isso. O time não está bem, André, o time não deu certo ainda, quase não faz gols, é uma dificuldade gigantesca, não consegue, você vê, conquistar bons resultados. Em casa, ele desperdiçou a oportunidade contra a Portuguesa, que estava ganhando 2-1, poderia ter conquistado coisas melhores, mas é o que tem para o momento, né? Antônio Carmo, esse sentimento de que o time não está bom está em praticamente a maioria dos torcedores, alguns só defendendo diretoria, defendendo os jogadores e tudo mais, ainda com aquela esperança de poder se classificar, olhar para a parte de cima da tabela e olhando para a parte de baixo da tabela, está aqui o Adilson Fonseca de Taubaté, dizendo, sou Adilson de Taubaté. O Esporte Clube Taubaté é um time mequetrefe, devia disputar o campeonato amador da cidade. Os torcedores, claro, vão usar os argumentos deles ali, Antônio Carmo, porque está todo mundo bravo, porque esperava que o Taubaté estivesse lá brigando entre os 5 primeiros colocados, né? O time não é ruim, assim, do papel. É aquela velha história, às vezes não dá liga. Às vezes, o ano passado, quando tinha uma chance maior, um time mais caro, com jogadores mais rodados, não sei o quê, aquela pandemia toda, bom, isso é uma outra história. Esse ano, de qualquer maneira, tem bons jogadores, tem jogadores experientes, tem jogadores jovens, e tem jogador, o Fábio, por exemplo, ele foi contratado para ser ali a segurança. Não está bem, está afastado. Tá, o Tadeu, para ser o artilheiro, não está fazendo gols. O Marcelinho, o Esquerdinho. São aqueles jogadores que você contava com eles para que fossem aqueles jogadores que dariam, né, uma condição melhor. Isso é muito comum no futebol, né? O futebol não é algo preciso, não é algo matemático, absolutamente longe disso. E o momento do Taubaté não é bom.